Meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em qualquer religião que você entrar, você vai adquirir um estilo religioso, um estilo de vida. Então você pode perguntar aos budistas qual a filosofia do budismo, e os budistas irão viver aquele estilo de vida. Se vocês perguntarem aos espíritas, kardecistas, ou os umbandistas, os candomblesistas, qual a religião, eles vão dizer e eles vivem o estilo religioso daquela religião. E assim por diante. Só que no cristianismo, ele não é um estilo de vida. O cristianismo, Cristo, é a nossa vida. A gente não vive uma religião. A gente vive na religião que liga o céu e a terra, que é Cristo. Então, ao frequentarmos a casa do Senhor, ao lermos a palavra, ao entrarmos em intimidade com o Senhor, nós não estamos adquirindo um modo religioso de ser, um jeito diferente de ser. Nós estamos nos transformando. É bem diferente. A vida passa por uma metamorfose. Eu já citei algumas vezes esta palavra. Uma mudança de vida real, e esta provocada pelo próprio Deus e pelo seu Espírito Santo. De tal modo que nós não só seguimos a Jesus, não só temos fé em Jesus, mas nós estamos nos transformando em Jesus. Perceberam a diferença? Então você não vive um estilo de vida, você vive a vida. Foi Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e o que? A vida. Então, se você está em Cristo e vive em Cristo, você já vive a vida divina. São Pedro vai dizer: você participa da vida divina. Então, meus irmãos, a nossa vida está se transformando, você está mudando, você está progredindo, porque você está cada vez mais mergulhando na palavra, mergulhando no Espírito de Deus, mergulhando na vida de oração. Obviamente, se a pessoa não mergulha na palavra, não mergulha no Espírito Santo, não mergulha na vida de oração, na vida de intimidade com Jesus, ela não vai se transformar. Ela vai ficar simplesmente uma pessoa frequentadora de missas, de ritos, de liturgias e de religiões, e isto não transforma a pessoa. Então, Jesus é o rosto misericordioso do Pai. Se vocês, meus irmãos, se nós amamos o Senhor Jesus e conhecemos Jesus e Ele é o rosto misericordioso do Pai, nós estamos nele nos transformando em misericórdia. Isso é interessantíssimo, porque se você faz um ato bom por alguém, se você faz um ato de justiça, um ato de bondade e de beleza por uma outra pessoa, isso aqui ainda pode ser não um ato de misericórdia, pode ser um ato de filantropia, um ato de amor à humanidade, mas os atos de misericórdia é Cristo mesmo que em nós vai usando das nossas mãos, da nossa boca, do nosso ser, dos nossos gestos, para amar o próximo. Existem, meus irmãos, 3 textos bíblicos que apresentam o rosto misericordioso de Deus, que apresentam a ternura divina. O primeiro texto bíblico é a parábola do filho pródigo, que nós chamamos também, e sobretudo, de parábola do Pai misericordioso. Se você quer conhecer Deus, o amor de Deus por você, você precisa meditar aquele texto. O segundo texto é a parábola do fariseu. Não sei se você recorda do pecador. Entra o fariseu no templo e fica de pé e dizendo: ó Deus, eu pago o dízimo, eu obedeço os mandamentos, etc. E entra um publicano pecador que fica lá no fundo batendo no peito. Ele nem ousava levantar a cabeça.
E o texto diz: qual dos dois saiu reconciliado? Aquele que se orgulhava de cumprir a lei, de estar no templo, de pagar o dízimo, etc. Ou aquele coitado, humilde, que estava lá no fundo, batendo no peito? E o texto bíblico diz: ali você descobre como age a misericórdia, o amor divino. O terceiro texto da ternura de Deus é a parábola do bom samaritano, que nós acabamos de ouvir. Vamos meditá-la? Vamos? Vocês estão prontos para meditar? Porque à medida que nós vamos conhecendo Jesus, nós vamos nos transformando em Jesus. E ele vai dizer: faze isto e viverá. Tome comigo o Evangelho e nós vamos garimpar o texto e vamos meditar. Então, o fariseu, querendo justificar-se, versículo 29, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Óbvio que ele sabia quem era. Então Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado, ignorou. Ele vinha, ele teve gesto de pena, mas ele não tinha compaixão. Isso acontece quando a pessoa não tem compaixão nem misericórdia. A pessoa vai olhar e vai dizer: não é comigo, não me envolve, não envolve a minha vida, então deixo alguém vai resolver aquele problema. Posso dizer uma coisa para vocês? Posso dizer? Infelizmente, a igreja ainda está cheia de pessoas indiferentes às outras. Infelizmente. Vamos seguir? O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Assim como o sacerdote, o levita eram homens do culto, da palavra, do templo e da oração. Mas o que é que eles não tinham? Misericórdia. Eles não tinham compaixão, eles não tinham amor, eles não se pareciam com Deus, eles não se pareciam com Jesus. Isto aqui, meus irmãos, é o segredo da vida eterna. Porque no final de tudo, quem vai nos julgar é o amor, é a misericórdia. Mas alguém poderá dizer: Senhor, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu rezei o rosário todos os dias, eu rezei o ofício, eu não deixei de fazer a leitura orante da palavra. Aí o Senhor vai dizer: eu te conheço. E por quê? Porque não tem os traços de Jesus, não tem o sentimento de Jesus, não tem o amor de Jesus. Vamos seguir o texto, versículo 33. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu o quê? Leiam comigo, sentiu o quê? Compaixão. Eis o segredo de uma pessoa que está se transformando em cristão. Ela sente algo, ela faz algo, ela vê alguém. O que é que ela vê? O outro. O que é que ela sente? Compaixão. De quem ela chega perto? Do outro. Assim foi Jesus conosco. Jesus chegou perto de nós, nos viu e teve compaixão de nós, porque este homem que caiu na mão dos assaltantes era Adão. Porque quando a gente lê o texto, certo homem, no grego é antropos, não é o nome de uma pessoa. Antropos quer dizer humanidade, é Adão. Então Adão caiu na mão do assaltante, a primitiva serpente. E ela fez o que com Adão, com a humanidade, conosco? Arrancou tudo. É isso que o demônio faz: bate, humilha, arranca tudo, tira os dons, tira a imortalidade, tira o conhecimento de Deus, tira tudo e nos enche de medo, de insegurança, de tristeza, de amargura, e vai embora porque ele é covarde. Mas Jesus, o bom samaritano, se aproximou de mim e de você, ele te viu,
e ele teve compaixão de você. E o que foi que ele fez? Pega o texto bíblico, versículo 34. Primeiro, ele fez curativos. Fez curativos com óleo e vinho. É isso que Jesus faz. Ele cura as nossas feridas. O óleo dando o Espírito e o vinho dando a salvação. É isso que cura as nossas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal. Eu fiquei curioso, porque os textos dos Santos Padres e os ícones, que são aqueles quadros belíssimos sobre os textos bíblicos, não aparece nenhum animal. Não aparece o jumento, não aparece o cavalo, não aparece nenhum animal que transportasse alguém. Sabe o que aparece? Somente Jesus levando este homem nas costas. Então, este animal aqui, na verdade, não é um animal literalmente falando. É a pessoa de Jesus carregando a humanidade inteira nas suas costas. O texto não é maravilhoso? É assim que Jesus faz. Ele assumiu sobre si todas as nossas enfermidades, diz o profeta Isaías, na sexta-feira da paixão. Então o que foi que mais Jesus fez? O bom samaritano levou a uma pensão, onde ele cuidou dele. Esta pensão estava onde? Em Jerusalém. Ele estava se afastando de Jerusalém. Esta pensão é o corpo dele, é a igreja. E no dia seguinte, pegou 2 moedas de prata. As moedas de prata são os 2 testamentos. O antigo, a profecia e o novo. As 2 moedas de prata são os 2 mandamentos. Amar a Deus e ao próximo. Então ele pegou esses 2 testamentos, entregou à igreja, recomendando, toma conta dele, ensinando a palavra. Formando, orientando, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Isto é, o Senhor recompensará. Quem o Senhor recompensará? Quem cuida do outro. Como nós fomos cuidados por Jesus. Vamos concluir a meditação, porque estamos agora garimpando o texto. E Jesus perguntou, e ele pergunta agora, nessa tarde de domingo, a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes. Ele pergunta, querida paróquia, na opinião de vocês, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos demônios? São perguntas fundamentais hoje. A primeira pergunta fundamental, que devo fazer para herdar a vida eterna? Esta é feita pelo mestre da lei. A segunda pergunta é Jesus que faz. Qual dos 3 foi o próximo do homem? Ele respondeu, vamos ler juntos? Aquele de misericórdia para com ele. Vamos ler de novo que eu não escutei. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vamos ler? Vai e faze a mesma coisa. Só vai entrar no céu quem for misericordioso. Você entendeu? Só vai entrar no céu quem usa de misericórdia, como nós fomos misericordiados. Essa palavra ela não existe. Foi criada pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Assim como a misericórdia de Deus se estendeu até nós, nós devemos viver para o outro. E concluo, Jesus não é um estilo de vida, é a nossa vida. E nós estamos nos transformando nele. Assim como ele pensa, nós pensamos. Assim como ele ama, nós queremos amar. Assim como ele age, nós queremos agir. E nisto, nos parecendo com ele, entraremos diante da face bendita do Eterno Pai. Creio em Deus.